Mas o quanto que é difícil para nós reconhecermos que temos sede de Deus, a sede espiritual. É isso que pode alegrar o meu coração, que pode me realizar, que pode encher a minha vida. Só tem um nome, é Jesus. A sensação que eu tenho é que o mundo dorme. Acorda. Carregue em você uma alegria de existir. A quem iremos? Dizer a Ele, somente o Senhor é a nossa fonte de vida. Somente o Senhor sacia a nossa fome. Somente o Senhor mata a nossa sede. Nada. Quem tiver com a palavra de Deus, abre no Evangelho de João, no capítulo 6. O capítulo 6 do Evangelho de João é quando Jesus fala sobre a Eucaristia, né? Sobre ele ser o pão da vida. E no domingo nós encerramos a última etapa, que começou quando ele faz a multiplicação dos pães, depois todas as curas que ele fez lá na sinagoga, e depois quando ele fala: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis a vida em vós. Quando Jesus fala isso, diante dele estava uma multidão. Vocês imaginem que aquelas pessoas naquele momento não tiveram a condição de compreender isso que ele falou. E parecia um canibalismo. Como é que nós vamos comer a carne desse homem, tomar o sangue dele? Então a turma foi embora. Porque Jesus não deu um jeito de amenizar a história, nem de explicar melhor tudo isso. E aí uma turma foi embora, uma turma ficou. Uns acreditaram, outros não. E é assim até hoje, né? Em todas as épocas, em todas as fases da história, o cristianismo continua sendo um escândalo, né? Muitos acreditam, muitos não. E assim a gente continua caminhando. Mas quando Jesus olha para os discípulos dele, aquela turminha mais pertinho dele, Jesus faz uma pergunta para eles, que ele diz assim: não quereis também vós partir? Você imagina o susto que eles tomaram, né? Ficou os 12. Jesus olha para eles e fala assim: vocês também não estão querendo ir embora? Todas as vezes que vocês escutarem uma pergunta de Jesus direto, essa pergunta é para nós. Essa pergunta hoje é para inquietar o seu coração, o meu coração. Essa pergunta é para nos fazer nos posicionar. E vós também não quereis partir? Jesus, ele não quer conosco, gente, uma relação superficial. Nem muito menos ele quer uma relação conosco que seja de uma euforia de um momento, fala: uau, eu creio. Deus quer de verdade que a nossa vida inteira esteja sempre sobre o seu querer e sobre a sua santíssima vontade e sobre o olhar dele em tudo. Deus não quer que a gente apresente algumas coisas, outras não. Porque a fé é um dom que Deus dá para cada um de nós. É gratuito. E nós, em contrapartida, respondemos a isso. Respondemos como uma forma de uma entrega total, radical, a Deus. A questão é que a gente precisa de duas coisas. A gente precisa aprender a palavra de Deus, mas a gente precisa do silêncio. E a gente vive numa sociedade muito barulhenta, né? As nossas igrejas são barulhentas. Observa quando vocês entram na igreja para uma missa. O pessoal parece que está numa igreja ou dentro de um shopping center. Estamos perdendo a noção do mistério. Porque hoje nós sabemos que quando Jesus falou do corpo e sangue, que ele faria uma vida de doação, de sacrifício, e naquela quinta-feira ele iria instituir a Eucaristia, que seria para o nosso alimento. Ele estaria dando a vida dele em função da nossa vida, para que a gente tivesse vida. E eles não poderiam compreender. Mas hoje, ainda dentro dos cristãos, quantos de verdade acreditam que Jesus está vivo? Corpo, sangue, alma e divindade.
na Eucaristia que vocês acabaram de receber. Isso é uma queixa de Jesus. Ele fala, hoje eu repeti isso várias vezes, o dia que os meus filhos acreditarem que eu estou vivo ali, as igrejas não caberão. Não caberão. Mas como é difícil perceber. Como é difícil a gente, quando Jesus faz essa pergunta, falar, gente, acompanhar Jesus é muito difícil. Ou a gente desiste dele, ou alguns tentam adaptar as palavras de Jesus para o mundo de hoje, para as situações. E isso Jesus não vai mudar de forma alguma. A quem iremos, né? Ele fala, não quereis também vós ir? Quem dera a gente tivesse a firmeza de Pedro, que fala para ele, Senhor, mas aonde nós vamos? A quem nós vamos? Quem vai matar a nossa sede? Quem vai matar a nossa fome? Mas eu não digo de uma sede de água. Aliás, é uma dificuldade imensa, porque quando a gente tem sede física, é mais fácil reconhecer, não é? Você está com sede, a boca está seca, você vai e toma água. Mas o quanto que é difícil para nós reconhecermos que temos sede de Deus, a sede espiritual. Então a gente não reconhece, é difícil reconhecer a nossa sede espiritual. É difícil reconhecer que nós, na verdade, nós temos sede de uma sede existencial. Então a gente não percebe que temos uma sede existencial. A gente vive no que se chama de alguém encontra com você e fala assim, tá tudo bem? Você fala, tá. Aconteceu nada? Não. Sabe aquela vida que eu chamo de água de chuchu, rala, né? Mas aquilo que a gente não tem uma vivacidade, que você não tem uma alegria, que você não tem uma entrega, que você não tem uma paixão. Você vive a vida espiritual como se tivesse dado primeiro no carro e ele vai sozinho. Não há uma busca, não há um desejo. Então você se sacia com o que é dado ali. Mas na verdade todos nós temos uma sede maior. Como é difícil reconhecer que a nossa vida espiritual está assim mais ou menos. A gente se contenta muito somente em ouvir o que foi dito na igreja, participar às vezes de um grupo de oração e mais nada. Então por que a gente precisa do silêncio? Que eu preciso primeiro de me auscultar. Qual é o seu desejo mais profundo? Não temos que confundir desejo com necessidade. Necessidade é o que o seu dinheiro te paga. Desejo é algo mais profundo. Na verdade, o ser humano deseja ser amado, ser reconhecido, ser olhado, ser buscado. É isso, nós desejamos ter um lugar na vida de alguém. Algo que nos sacia. Nós temos um desejo de ser amados infinitamente. E a gente busca o amor aonde ele não está. A gente coloca o nosso desejo de ser amado no outro, que também é finito como eu, e vai acabar. Aonde está isso que pode alegrar o meu coração, que pode me realizar, que pode encher a minha vida? Só tem um nome, é Jesus. Mas caminhar com ele exige renúncia. Exige muitas vezes eu ter que abandonar algumas coisas que eu não queria. E a gente fala, é muito difícil andar com ele. Então, a gente é sempre chamado a sempre renovar e rever nossa caminhada para ver como é que está o nosso caminho de conversão. Eu preciso aprender a ler a palavra, a meditar a palavra, a obedecer a palavra, confiar e esperar. Nós não fazemos espaço. Então a gente vive com uma vida espiritual na superfície. A gente não mergulha. A gente não aprofunda. A gente não investe na nossa vida espiritual. Falei alguma mentira? Não lemos, não meditamos. Não paramos para estar diante do silêncio. Deus habita em nós. No silêncio mais profundo da nossa alma. Deus habita. Como é que eu vou reconhecer se a gente calar?
Mas não é calar a boca. Isso é fácil. Mas eu preciso silenciar os pensamentos, os sentimentos e me encontrar. Em ficar em adoração àquilo que habita. Vocês veem o tanto que é difícil a gente parar depois que recebe a Eucaristia e ficar em adoração a esse mistério que nós não conseguimos explicar. Não conseguimos olhar por uma hóstia branca, parece um pedaço de pão, e entender que ele tem Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade. É um mistério. Mas diante do mistério que eu não explico, eu adoro. Eu me calo. Eu me permito ser preenchida. Eu me permito ser trabalhada e transformada. Mas Jesus exige de nós de verdade que a gente se posicione. De verdade, a gente tem que saber o que nós buscamos. Aonde nós queremos matar a nossa sede. No mundo onde te mostra um monte de coisa que não mata a sua sede. Um monte de ilusão, um monte de nada. Aonde estamos buscando e às vezes caminhando com uma insatisfação. Às vezes entristecidos, às vezes deprimidos. Às vezes sem achar sentido na vida. Porque quem dá o sentido verdadeiro é Ele. E às vezes a gente está buscando a vida em tantos outros lugares que Ele não está. De verdade, quando Jesus pergunta isso, aqui da gente tremer. Não quereis também vós partir? De verdade, qual é o seu desejo? Honestamente, você com você diante dele. O que você quer da sua vida? Por que você vem aqui na terça-feira? Somente para ouvir? Não é mais do que isso, tem que ter mais. Hoje está frio, tem que ter mais. Tem que ter algo que tem que mexer com o nosso coração, nos provocar. A palavra de Jesus, ela tem que nos tirar da nossa zona de conforto. Ela tem que nos provocar. Como é que é a minha caminhada espiritual? A minha caminhada espiritual é só isso, mais ou menos? É só uma missa de domingo? É só escutar o que me dizem aqui na palavra? Se a gente tem feito algum movimento de realmente ser saciado por Ele, entender que a nossa existência tem sentido com Ele. Mas é um sentido de verdade. Não podemos conviver com Jesus fazendo com que Ele seja o nosso amigo da sala. Porque na sala é tudo polido, tudo arrumado, tudo organizado. Eu levo a melhor louça para servir a visita. Jesus tem que ser o amigo da cozinha, do meio da panela, das caçarolas. É o amigo da intimidade. Com que consciência nós caminhamos neste mundo? Então o processo nosso de conversão, gente, ele é diário. Ele não é de vez em quando. Eu sempre tenho que pensar, eu quero caminhar com Deus. É Ele a quem eu quero ir. É Ele que pode saciar a minha fome de ser amada, de ser querida, de ser vista, de entender que minha vida tem um propósito, tem um sentido. Como é que eu estou conduzindo o meu caminho? Será que eu também, como os discípulos, eu vou embora? Quantos têm deixado a igreja? Quantas pessoas vocês conhecem perdeu a paixão? Não. Também escutaram como a gente, mas não silenciou para que a palavra pudesse germinar. É preciso, diante dessa palavra, que essa palavra tem que tocar o coração de vocês pensarem nela. Não quereis ir embora também? Ou quer levar uma vida de compromisso comigo, assumir uma vida para que a sua vida seja a extensão da minha, para que na sua vida possa continuar o processo de salvação? De verdade nós queremos nos comprometer com Ele? De verdade nós queremos ser essa extensão da misericórdia? De verdade eu quero aprender a amar a Deus acima de tudo e entender que somos todos irmãos? E temos que aprender a cuidar uns dos outros e ajudar a caminhar na alegria, no amor. Aprender as artes difíceis da vida, que é amar. Acho que não tem uma coisa tão difícil quanto aprender a amar. Porque o resto decorre daí. Porque se eu amar, eu não vou trair, eu não vou magoar, não vou ofender, não vou roubar, não vou falar mal, tudo aí. O princípio básico é amar. Como é difícil. Como é difícil treinar, como é difícil na minha luta contra o meu egoísmo, sair daquilo que sacia somente o meu eu, para permitir me esvaziar e deixar Deus ser Deus em mim. Isso é um trabalho de uma vida. Mas se eu não parar para entender essas coisas e falar, hoje eu preciso estar em silêncio, diante do silêncio.
Não é um vazio, não é um silêncio vazio. É estar diante, na consciência que eu estou diante daquele que me olha. E quando eu entendo isso, é aquele olhar que me atravessa. Jesus é o olhar que me atravessa. E que me põe de verdade diante da minha nudez. Que eu queria falar como Pedro, vocês querem ir? Não, mas aqui iremos, sabendo que eu não sou capaz, Senhor. Que eu tenho miséria, fragilidade, medo. Mas eu confio que o Espírito Santo poderá fazer o trabalho em nós. Que o Espírito Santo pode nos ajudar em cada conversão. Em cada Eucaristia eu poder dizer a Ele, Jesus, eu creio, mas aumenta minha fé. Me ajuda de verdade a não ter uma existência vazia. Me ajuda de verdade a não estar na igreja só no corpo. Me ajuda a estar inteira naquilo que eu estou fazendo. Abre meu ouvido para de verdade ouvir. Abre o ouvido do meu coração. Para que de verdade eu acolha a sua palavra e que ela gere vida em mim. Porque se ela não gerar vida em mim, ela não me converte. E aí Jesus fica uma figura do passado. E ele tem que ser algo que é para agora. Essa palavra eu tenho que ler e pensar em Jesus olhando para mim, falando, não quer ir embora, não? Pode ir, se quiser. Ele não tira uma vírgula. Será que a gente de verdade reconhece que Ele é o Santo de Deus? Que Ele é aquele que atravessou o universo para vir nos buscar. Atravessou o universo para nos contar que temos um Pai. Que a nossa vida é uma vida bem-aventurada. Porque é desejada, querida e sonhada por Deus. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Com o tempo que Ele está nos dando. A gente está passando a vida deitado ou lamuriando. Acordem. A sensação que eu tenho é que o mundo dorme. Acorda. Carregue em você uma alegria de existir. Ainda de poder ser alimentado pelo seu Deus. Não só pela palavra, mas pela Eucaristia. E fala com Ele que possa cumprir em mim aquilo que o Senhor sonhou quando me criou. Não permita passar ao largo da sua vida verdadeira. Daquele projeto que o Senhor tem para você. Não fique parado naquilo que você quer, mas coloque aquilo que você quer diante de um querer maior. Fala, Jesus, eu estou pensando nisso, eu estou de acordo? Isso faz parte do seu projeto para a minha vida? Ou não? E não tenha medo de desistir se aquilo não fizer parte do projeto dele. Porque não tem ninguém que nos ama como ele. Então, na verdade, Jesus tem sede e fome da nossa alma. Ele tem um desejo imenso de transbordar o amor que ele tem para você. Para cada um de nós. Ele tem desejo de passar para você o Espírito dele para falar, caminha na alegria de ter uma pertença a Deus. Deus não quer que a gente pertença pouco, é pertencer inteiro. Falar, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai que me criou. Ainda me alimenta de graça. Ele fala, ninguém pode vir a mim se isso não for concedido pelo meu Pai. Ah, se a gente soubesse quem é que de verdade nos busca, né? Ele fala, e se de verdade vocês entendessem que cada vez que vocês comungam, vocês vão viver por mim, como eu vivi pelo meu Pai. Que dia que nós vamos entender que a gente vive de Jesus e para Jesus. A gente vive de e para e por Ele. Hoje é o dia da Sagrada Face, é o dia que a gente faz aquela oração belíssima. E que a gente fala do nosso desejo de viver, meu desejo de viver convosco, por vós, em vós e para vós. Quão distante é viver isso de eu falar para poder viver. Se eu não trabalhar de verdade a minha conversão diária. Se de verdade eu não escutar a palavra e falar, isso quer dizer o que na minha vida agora? Aonde que hoje eu fico fugindo de Deus e falando, eu não quero viver bem, não é bem dessa forma. Eu gostaria de pular alguma coisa. Isso me compromete. Falar que eu amo o Senhor, viver para Jesus e abrir mão de algumas coisas, às vezes a gente ainda não está preparado. Mas tudo isso é graça. E a gente precisa pedir a Jesus a graça. De verdade, a cada dia, Ele nos conceder a graça da nossa conversão. Me ajuda, Senhor, trabalha comigo. Trabalha em mim. Eu quero ser como o barro nas mãos do oleiro. Faça e refaça aquilo que não está bom. Olhe os meus caminhos e veja se eu estou tomando um caminho que não vos agrada. Me ajuda. Me ajuda a cada dia a não deixar de rezar.
a estar em comunhão com os sacramentos. Me ajuda porque eu quero um progresso espiritual. Me ajuda, mas sem a sua graça eu não consigo. Vamos pedir a Jesus e a Mãe Maria, Santíssima Mãe, que foi a mulher da excelência do silêncio, não o silêncio vazio. Mas ela sabia, né? Diante de quem estava, cheia de quem ela estava. Vamos pedir a Deus que nos dê consciência dessa presença dele em nós. E que a gente possa aprender a silenciar, para que a palavra possa nos fecundar. E para que Deus possa dar muitos frutos em nós. Não por nós, porque a gente não pode nada, mas por Deus a gente possa dar frutos. Frutos de vida para o outro. Ajudar o irmão na caminhada. O fato da gente vir aqui rezar, o fato da gente vir à Eucaristia, o fato da gente frequentar os sacramentos, tem que gerar vida em nós e naqueles que convivem conosco. Nós temos que despertar nos outros, pela graça de Deus, um desejo. Vamos pedir ao Senhor que a gente não viva a nossa vida espiritual assim numa normose. Assim, aquele povo que está vivendo morno. Não sejam mornos. Vamos viver na alegria, no calor de uma paixão. Viver na alegria de ter uma pertença. Na alegria de poder receber o alimento de Deus. Na alegria de saber que Ele é aquele que caminha conosco, aquele que não nos abandona, aquele que está conosco. Aqui quando eu digo a Ele, Senhor, eu não sou capaz, como eu gostaria de falar igual Pedro, a quem eu vou, como eu gostaria de ter certeza que é somente o Senhor que é a razão da minha vida. Como eu gostaria de não ser mais seduzido, iludido pelas coisas do mundo, de estar aqui, mas com a consciência que eu não pertenço aqui. De viver aqui na liberdade, ser livre em relação a todos os bens que o Senhor me dá. Me dá a graça do desprendimento. Me dá a graça de entender que ter o Senhor é a maior riqueza da vida. Me dá a graça de entender que nesse mundo a maior riqueza é te amar e ser amado por ti. Essa é a grande riqueza da nossa vida. É ter um Deus que nos ama e poder amá-lo. É isso que nós temos que aprender. Só isso basta qualquer coisa na vida. O dia que aprendemos a dividir tudo com Ele, passar a nossa vida diante dele e falar: não quero uma conversão superficial, Jesus. Não quero ter uma relação com o Senhor de superfície, de como é que vai, tudo bem? Não, Jesus. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, mas entre de verdade. E que tudo na minha vida esteja submetido ao vosso olhar e à vossa santíssima vontade. Vamos pedir a Jesus essa graça por intercessão de Nossa Senhora. Que a gente possa dizer a Ele, como Pedro, a quem iremos? Dizer a Ele, somente o Senhor é a nossa fonte de vida. Somente o Senhor sacia a nossa fome. Somente o Senhor mata a nossa sede. Que nessa noite, por intercessão de Nossa Senhora e pela ação do Espírito Santo, os nossos corações possam queimar no fogo desse amor que tem um desejo de transbordar na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você fala, Filó, mas não tem tempo de rezar, não tem mesmo não. A gente tem tempo do Instagram, tem tempo do celular. Não é assim? Não estou falando mentira. Compreendem por que eu preciso rezar todos os dias? Porque eu preciso me fortalecer. De cada decisão que você tiver que tomar, repita, Jesus é o Senhor. Passado, para a misericórdia. O nosso hoje está no amor. E o futuro está na providência de Deus. Quem tiver com a palavra de Deus, abra na primeira carta de São Paulo a Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5. Pois ainda que existam os chamados deuses, seja no céu, seja sobre a terra, como existem muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós existe somente um Deus, o Pai, do qual todas as coisas provêm e para o qual nós somos, e um Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e por intermédio do qual nós somos. Preste atenção nessa frase, né? Quando a gente assume e diz, Jesus é o Senhor,
Isso é apenas igual um arado no seu coração, que faz um sulco que vai abrindo o seu coração, para que você possa ser evangelizado, para que a palavra de Deus possa chegar, fazer no seu coração uma transformação para que você consiga viver essa palavra. Senão isso não gera vida em você, e se o evangelho não gerar vida em você, isso não gera a nossa conversão. Quando a gente lê aqui que existem muitos deuses e muitos senhores, isso não é só no mundo, não. Isso é dentro do seu coração. Quantos deuses e quantos senhores estão no nosso coração disputando a nossa atenção? Tem hora que é como se a gente fosse dividido ou tomado por uma legião de tantos que te puxam de um lado para o outro. Como é distante para nós assumir de verdade que Jesus é o Senhor. Como é difícil fazer disso uma propriedade na nossa vida. Quantos de nós podemos assumir isso com verdade e dizer: Jesus é o meu Senhor? Por que é tão difícil? Por que nós temos tanta dificuldade em assumir que Ele é o meu Senhor? Primeiro que nós temos um conceito e uma imagem, quando eu penso em Senhor, de ser os senhores do mundo, né? Aqueles que vão estar sempre tiranizando, explorando, abusando de nós. O senhorio de Jesus é diferente, né? É o senhorio do amor, né? Existe alguém mais doce que Ele? Não existe. Não existe ninguém que te ama mais do que Ele. Existe? Não existe. Mas por que é tão difícil a gente fazer com que Ele seja o nosso Senhor? Como que é difícil essa guerra que existe entre aquilo que eu quero e aquilo que Deus quer? Por que é tão difícil viver isso? O que vocês acham que é tão difícil? Que a gente não confia no amor de Deus. A gente não acredita de verdade, né? Que a gente é um sonho de amor. Vocês acreditam de verdade que Deus colocou vocês na mão, formou você, soprou e falou: bem-vindo à vinda? Eu quero você convivendo comigo eternamente, participando que eu sou o sumo bem, a suma bondade, a suma doçura. Não acreditamos. Por isso que a gente vive se batendo de um lado para o outro. Por isso, porque a gente não crê de verdade que Deus está interessado na minha vida tão simples, na minha vida tão miserável, na minha vida que não chama atenção de ninguém, mas que Ele não perde um detalhe da sua vida. Ele sabe tudo. Se eu levanto, Ele sabe. Se eu ando, Ele sabe. Se eu sento, Ele sabe. Ele sabe o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Ele sabe de tudo. Mas nós acreditamos nisso? Não. O que falta na nós? Será que é só fé? Também, não é? Porque ela precisa ser purificada, trabalhada, não é? Mas é porque às vezes a gente confunde as coisas de ter Jesus como alguém que foi lá no século, há 20 séculos. Então vamos lembrar de está escrito na carta, nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi preso e que ele pediu que ele fosse julgado em Roma, quando o rei Agripa chegou e ele foi apresentado, antes de ser apresentado, o governador falou com ele: eu estou aí com um tal de Paulo. É questão religiosa deles, assim, é questão religiosa. Porque eles estão a grande questão é essa. É por causa de um certo Jesus que morreu e Paulo afirma que ele está vivo, vivo, ele está vivo. E até hoje essa é a grande questão. O mundo diz que Jesus está morto e nós dizemos que ele está, mas nós como cristãos estamos comportando como se ele estivesse vivo? Claro que não. Por quê? Porque a gente acha que Jesus é um personagem. E se ele for um personagem é assim: eu posso falar sobre ele, eu posso escrever sobre ele, eu posso fazer um filme sobre ele, eu posso ter até dogmas, eu posso até acreditar que Jesus está na Eucaristia, mas ele não aquece o meu coração, ele só chega até a cabeça e ele não aquece o meu coração. Nós precisamos de ter uma fé num Deus vivo que te queima.
Não podemos ser esse bando de cristão mole, frouxo, que a nossa fé não contagia ninguém. Ninguém. Porque para você ser contagiado, se eu vier aqui falar para vocês de uma doença, vocês correm o risco de pegar a doença? Não, que eu estou falando da doença. Mas se eu chegar aqui com o vírus e vocês entrarem em contato comigo, vocês podem pegar a doença, ok? Então, eu preciso tocar em Jesus. Ou pelo menos eu preciso permitir que ele me alcance, como diz São Paulo. É preciso que ele me alcance. Eu preciso ser alcançado por ele. Nós temos que ter uma religião e uma fé que seja viva. Alguém falou assim, falta fé. Falta? Assumir que Jesus é o Senhor, é tudo que eu fizer na minha vida, eu tenho que consultar quem? Deveria. Tudo que eu vou fazer, eu deveria perguntar àquele que é o meu Senhor. Jesus é para ir para a direita ou para a esquerda? É para fazer o que diante dessa situação? Mas o que nós fazemos? A gente resolve fazer, depois fala para as pessoas assim, reza para mim para dar certo. Tá falando mentira? Porque como a gente não confia no amor dele, a gente não vai primeiro até ele. E aonde que vocês podem conversar com ele de graça, 24 horas por dia? Aonde? Quão poucas pessoas responderam? Porque, como diz Jesus, vocês não acreditam que eu estou de verdade vivo. Então lembre de uma coisa, quando você entrar numa igreja e ver uma luz acesa, é porque ele te espera. Não deixe ele te esperar. Vá até lá. O dia que acreditarmos que Jesus está vivo lá no Santíssimo, lá o Sacrário, está lá vivo, sozinho. Sozinho. Vá até lá. Conversa com ele o que você quiser. Vai lá, troca uma ideia. Vai lá. Ele é o Senhor. Eu não poderia passar o meu dia sem consultar o único que sabe de todas as coisas. Então, como é que eu vou mostrar? A primeira pessoa com quem eu tenho que falar isso é para mim. Quando eu falo para vocês que Jesus é o Senhor, eu não estou falando para quem não crê, não. Eu estou falando para vocês que crerem, que creem. Para que cada vez mais ele possa de verdade ser o seu Senhor. Porque isso é um processo de conversão diário. Em tudo que eu for fazer, eu faço a vontade dele, não a minha. Por quê? Porque ele é o Senhor. E para servi-lo e amá-lo foi para que nós nascemos. Por que eu posso confiar nele dessa forma? Por causa do amor dele por mim. O dia que entendermos que o amor de Deus é pessoal, eterno, intransferível, é único, igual que esse convite de festa chique que você recebe. Convite pessoal, intransferível, é só para você. O que você vai fazer sabendo que ele te ama é um problema seu, mas ele ama. Ama de uma forma que terminou na cruz. Por amor. Então, quando você para e pensa assim, ele morreu por mim, é por mim, para que eu tivesse vida. A morte dele gerou para mim vida, e uma vida que é eterna. Não temos dimensão disso, não temos dimensão. Porque quando eu faço opção por caminhar com ele e assumir isso, eu já ganhei duas coisas. Primeiro que Jesus diz, eu sou a luz, aquele que anda comigo não caminha Não caminha. Eu não preciso saber o caminho, eu preciso confiar nele. Eu dou a mão e falo, onde é que eu for, tá tudo certo, porque ele quer a luz, ele é o caminho, ele sabe que ele é o único caminho que me leva de volta para casa. E a segunda coisa, Jesus diz assim, eu sou a ressurreição e a... Quem crê em mim jamais... Ele falou isso para Marta na hora da morte de Lázaro, lembra? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. E eu pergunto para vocês, crês tu isto? Mais ou menos. Bem mais ou menos. Porque qual é a postura do cristão na hora da morte? É desesperar? Não deveria ser, porque nós sabemos, e isso não tira o medo de morrer, mas te dá a certeza absoluta que aquilo não acabou. Não acabou. A morte não tem a última palavra, ela tem a penúltima na nossa vida. Então, diante da morte, a hora que eu morrer, a hora que alguém lá no hospital falar, acabou, você abriu uma porta e Jesus fala, oi? É você diante dele. Como diz no livro de Jó, esses olhos irão vê-lo?
Você crê nisso de verdade? Crê mesmo, de verdade? Porque Ele é o Senhor. Então, um dos maiores perigos da nossa vida, que o ser humano ele não pode viver sem sentido. Quando eu tenho consciência de que Deus é o meu Senhor, que eu sou um fruto de amor de Deus, então eu sei qual é o sentido, de onde que eu vim, para onde que eu vou. Então, por isso, como é que é o meu caminho? Porque o fim da minha vida, aonde eu sei que eu vou, tem que iluminar por onde eu ando hoje. Todas as minhas opções hoje têm que refletir aquilo que eu creio. A minha vida tem que refletir a minha fé. Nós temos que ter coerência quando eu digo Jesus é o meu Senhor. Eu não posso simplesmente falar com meus lábios, mas eu tenho que viver o senhorio de Jesus na minha vida. Porque vocês podem ser a única Bíblia que alguém vai ler o dia inteiro. Compreendem? Então a gente não tem que anunciar Jesus pela nossa palavra, mas pelo seu comportamento, pela sua vida, que tem que revelar aquele que você crê. Se Ele é o meu Senhor, tudo na minha vida tem que refletir Ele. Então pare e pensa quando eu digo para vocês, Jesus é o Senhor, é para que você repense. Qual o papel, qual é o lugar que Jesus tem na sua vida hoje? Será que eu quero de Jesus somente os milagres? Quer dizer, a gente só quer um milagre. Mas eu peço que a gente vai pedir a Jesus a graça de uma coisa chamada disciplina. Que a nossa conversão não é uma mágica. E a nossa vida espiritual, ela é o encontro da minha liberdade com a graça de Deus. Então eu falo com Jesus, eu quero rezar mais, Ele te dá a graça. Jesus, eu quero, eu vou morrer falando isso, né? Missa diária, Ele vai te dar a graça. Mas se você pedir e falar, eu preciso do Senhor, você não precisa de mim? Eu preciso. Me ajuda a ver, abre meus olhos para ver, meu ouvido para te ouvir e um coração para te obedecer. Mas se a gente não pedir, Ele vai te invadir? Nunca, porque Ele é Deus. Ele é doce demais para invadir alguém. E o amor, ele não pode ser feito entre escravos, né? Amor é livre, né? Eu não posso te obrigar a me amar. Gente, Jesus não pode obrigar ninguém a amá-lo. O amor é uma coisa livre que une as pessoas. Ninguém, no meio de tantos, você escolhe um. E com o Senhor é assim. Ele escolheu cada um. É preciso que você sinta isso. E para que você dê para o Senhor a propriedade da sua vida. Você vai construir uma casa num terreno que não é seu? Nunca, não é? Depois chega o dono do terreno e fala, perdeu? Então, para que o Senhor possa ser o Senhor da sua vida, é preciso que você dê a Ele uma carta de propriedade. Fala, estou passando de papel passado. A minha vida é sua. Temos coragem disso? Mais ou menos. Bem mais ou menos? Estou falando mentira? Eu já falo e respondo mesmo. Porque não responde, porque a gente fala, mas e se ele não pensar nisso? Mas eu queria tanto aquilo. E se Deus não quiser aquilo? Porque tudo a gente volta no mesmo local. A gente não confia no amor de Deus. E a gente é tão interessante que nós investimos em tudo na nossa vida, né? Na vida sentimental, na nossa vida afetiva, na vida profissional, na vida familiar. A gente investe em tudo isso, menos a nossa vida espiritual. Você começa a rezar um pouco mais e o povo fica preocupado, acha que você virou beato, né? Assim, fala, fulano, tá bom não, tá rezando demais, ou tá com um problema muito sério, né? Assim, é assim, porque o povo vigia tudo. Uma tarde de sábado, eu fazendo adoração numa igreja lá em Belo Horizonte, quando eu saí, fui entrar no carro, uma mulher veio até mim e falou assim, doutora Filó, tá tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem. Fiquei até preocupada se tinha acontecido alguma coisa, a roupa rasgada, olhei. Mas tá tudo bem mesmo? Falei, tá, tudo bem. Mas, aí eu falei com ela, por quê? Aconteceu alguma coisa? Ela falou, só ficou 2 horas, 30 minutos, não sei quantos segundos aqui no Santíssimo. Falei, uau, você contou? Que bacana! Minha filha, eu só vou embora, porque tem um marido que deve estar acordando, tem que fazer um café, senão eu não ia não, ficava aqui. Mas vocês não têm assunto com ele? Não tem assunto com ele? Eu tive que interromper, porque é assunto demais. Então é isso que tem que fazer a diferença. Jesus não é um personagem, ele é uma
Soa! Não existe relacionamento se não for entre pessoas. Por que a nossa religião morre? Porque eu não relaciono com alguém que aquece o meu coração. Por que eu não vou lá no Santíssimo? Porque eu não entendo, eu não acredito que tem uma pessoa lá me esperando e que eu vou conversar com ele. É uma pessoa, ele não é uma ideia. E Jesus é real. Vocês imaginam a alegria daqueles discípulos quando vira a ressurreição? Esse é o alicerce da nossa fé. Jesus ressuscitou e esse mesmo Espírito irá nos ressuscitar. Nós não temos dimensão do que significa isso. Viver eternamente com Deus. Com o corpo glorioso que Ele nos dará. Então nós não temos noção disso. Não temos noção desse senhorio. De um Deus Pai que nos criou. E nos recriou pelo sangue de Jesus. Nós somos recriados. Deus Pai fala para Catarina de Siena. Catarina, a estrada estava interrompida, não tinha jeito de vocês voltarem para casa. Eu fiz uma ponte. Qual é a ponte? Qual é a ponte que foi feita para a gente voltar para casa? Qual é a ponte? É a cruz de Jesus. A cruz de Jesus é a ponte para voltarmos para casa. É a cruz. É preciso subir nessa ponte. Não adianta subir, saber que existe esse caminho, se eu não subo e não ando por ele. Senão, não vamos chegar. Deus Pai fala, cuidado com o rio do pecado que está embaixo. Suba na cruz. E o primeiro degrau dessa cruz é qual? Qual que é a primeira coisa que você chega, que está lá na cruz? Qual que é o final da cruz? São os pés de Jesus. Os pés. Porque é o pé que faz com que o corpo caminhe. E é somente o amor a Deus e o amor ao irmão que faz com que a minha alma possa andar. Por isso é o primeiro nível, para que a gente possa caminhar. E Deus Pai fala assim, eu fiz uma estrada pavimentada para vocês. Eu peguei as virtudes, amalgamei com o sangue de Jesus e pavimentei para que vocês possam pisar. Mas eu fiz um telhado. Essas palavras são de Deus Pai para Catarina de Siena, não são minhas. Eu fiz um telhado. Porque quem anda sobre a cruz e as virtudes, que primeiro eu preciso da fé, para depois ter as virtudes. Não é as virtudes que me levam à fé, é a fé que me leva para as virtudes. É porque eu creio em Jesus, no nome dele, que eu quero segui-lo, eu quero imitá-lo, que eu vou desenvolver as virtudes que ele tem. Ok? Sem a graça é nada. Então Deus Pai fala, quem anda, eu fiz o telhado. O telhado é para você ser protegido da chuva da minha justiça. Porque quem anda sob a cruz não precisa temer nada. Aí Deus Pai, olha a doçura desse Deus. Ele fala assim, eu fiz uma dispensa para vocês no caminho. Dispensa, lembra o quê? O que você põe na dispensa? Comida? Qual que é o nosso alimento? Eucaristia, olha que doçura desse Deus. E fala, eu pus dispensa no caminho para que vocês se alimentem e fortaleçam, para que vocês dêem conta do caminho, senão vocês não chegam aqui. E isso é revelação de um Deus que é Pai, que nos ama. Então a relação é com Deus vivo. Isso, se você professa que Jesus é o Senhor, justifica você ter uma vida morta? Justifica? Não, não pode. O cristão pode ser desanimado? Porque o desanimado é o sem desanimado. Sem o ânima, que é o Espírito de Deus. Compreendem por que eu preciso rezar todos os dias? Porque eu preciso me fortalecer. Todos os dias eu tenho que falar com Jesus. O Senhor é o meu Senhor. Todos os dias eu tenho que renovar para Deus a minha profissão de fé. Porque só existe para Deus hoje. O nosso passado está na misericórdia. O nosso hoje está no amor. E o futuro está na providência de Deus. Mas eu tenho que viver isso todos os... Jesus não é igual a bezetacil que dura 30 dias, ok? É todos os dias. Eu preciso renovar que eu desejo Ele. E que Ele é o Senhor da minha vida. Então pare e pensa hoje, aonde você está no seu caminho. Quantos deuses tem dentro de você?
Quantos senhores têm disputado? Às vezes é seu dinheiro, sua conta bancária, a sua beleza, o sobrenome que você carrega, a posição social que você está. E eles são os deuses que você tem medo de perder e que você cede a qualquer coisa. Porque às vezes a gente faz qualquer coisa por 5 minutos de fama. Para quê mesmo? Não temos dimensão das coisas. E o mundo nos enrola, porque tem uma ilusão no mundo. Você fala, Filó, mas não tem tempo de rezar, não tem mesmo não. A gente tem tempo do Instagram, tem tempo do celular. Não é assim? Não estou falando mentira. Estou falando para vocês da realidade nossa. Como é que o mundo nos enrola. Então, se a gente não tiver um propósito todos os dias, de acordar mais cedo, mas pela graça de Deus, porque tudo é graça. Nunca imagine que vocês farão uma caminhada espiritual sem a graça de Deus. Não tem jeito. Para mim fazer um caminho, eu preciso de querer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, Deus dá graça. Mas tem que querer de verdade. Porque não é difícil assumir que Jesus é o Senhor. Aqui, essa multidão que professa a mesma fé, diante do instituto desse maravilhoso que organiza as coisas para vocês, com sacerdotes que estão aqui que professam tudo como a gente. Aqui é fácil falar que Jesus é o Senhor. Lá no seu trabalho, onde eles podem te considerar intelectualmente rebaixado porque você fala que Jesus é o Senhor, onde você assume que Ele tem um senhorio na sua vida e que por isso eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso não está de acordo com o que eu creio, com o que o Senhor me pediu. Não, mas você crê? Não tenha vergonha de dizer, creio, você não, por isso que você é triste. Por isso que eu sou feliz que eu creio nele. Porque a assinatura do Espírito em nós é alegria. A alegria não pertence ao ser humano, pertence a Deus, nosso Senhor. Então, quando a gente consegue caminhar com Ele e diante de cada tentação, de cada dificuldade, de cada decisão que você tiver que tomar, repita, Jesus é o Senhor. Que nada possa te inibir, que nada possa te coagir, que nada possa fazer com que você faça uma opção que depois você vai se arrepender eternamente por ter magoado, ofendido o Senhor, aquele que nos ama sem igual. É sem igual. Não existe. Então eu estava com uma família no consultório, uns pais que me procuraram, desesperados com a situação de uma adolescente, que os adolescentes estão pondo os pais fora do prumo. E mulher chorar já é básico, né? A gente já chora automaticamente, né? Mas homem chorar não é fácil. E esse homem chorava de soluçar. Eu deixei ele falar toda a situação da adolescente. Depois que ele chorou, ela chorou, a esposa chorou muito, eu falei, eu vejo só um caminho. Qual é? Falei com eles. Que fé vocês professam? Qual a fé vocês professam? Falei com eles. Eles falaram, doutor, nós somos católicos. Falei, é católico domingueiro, que só vai à missa domingo? Que isso é uma tristeza da minha vida. Ou é alguém que de verdade assume a fé e vive os valores da fé? Não, mais ou menos, mas crê. Então, se você crê em Deus, essa situação não compete a Deus. Avisa ela que o Senhor dessa casa é Deus, é o Jesus. Então, por isso, esse tipo de problema de pecado não entrará nessa casa. Não sejam refém dos filhos de vocês, mas tenham audácia de professar quem é que manda. Os homens têm que assumir o papel sacerdotal dentro de uma casa. Ele é o pai, ele é o defensor, ele é quem defende a família de tanta insídia do demônio. Vocês, homens, têm que assumir esse papel dentro da casa de vocês. O mal não pode entrar se eu tenho um pai que de verdade vai defender os valores daquilo que faz com que a família caminhe. Os filhos não são nossos, mas nós somos responsáveis por eles até que eles possam ser devolvidos ao pai. Não é uma brincadeira. Então, quando eu falo para vocês do senhorio de Jesus, senhorio é em todas as coisas, em todas as esferas da minha vida. Eu não posso colar umas páginas do evangelho e falar, até aqui Deus veio, daqui para frente Deus não entra. Então, avalie na sua vida inteira, pare e pensa, tudo que você faz, tudo que você conversa, tudo se está sob o senhorio de Jesus. Então é para você que eu falo hoje. Para você que já crê no nome dele. Para que ele seja cada vez mais o seu Senhor. Essa relação de amor que eu desejo que cresça no coração de vocês.
Como eu desejo que vocês vivam uma amizade, uma intimidade com esse Deus que não tem preço. Aproveita que o sacrário fica sempre vazio, que o povo não acredita que ele está lá. Aproveita, visita ele bastante. Pode ficar horas conversando com ele, que o dia que as pessoas tiverem consciência que ele está vivo lá, não teremos tempo de ir lá conversar com ele, porque não vai caber. Imagina quando as pessoas souberem, Jesus está ali, continua vivo. Pode imaginar o que foi para os discípulos da ressurreição? Que eles viveram a tragédia da Sexta-feira Santa e depois poder conversar com ele de novo? Vocês imaginam que alegria para nós dizer que o nosso Senhor está vivo e eu posso ir lá e conversar com ele? Pode imaginar o que significa isso? Não temos essa dimensão. O dia que entendermos a profundidade disso, o que vai verdade, te deixar abalado? Teoricamente, nada. Se a gente acreditasse de verdade que ele me ama e que o olhar dele está sobre mim. Então, o meu trabalho também tem que se converter numa oração contínua. Aonde eu trabalho, porque o meu... Sabe quando você está fazendo alguma coisa que seu inspetor ou gerente está olhando você trabalhar? A gente até capricha mais, porque o chefe está ali, não é? Imagina se a gente tiver a consciência que Jesus nos acompanha todos os minutos da nossa vida. Ele nos acompanha todo segundo, em cada coisa que eu fizer. Deus está presente. Bento XVI falava que tudo que eu fizer sem amor é tempo perdido. Então para e pensa. Se você fez um bolo com raiva, perdeu o tempo e o bolo ficou péssimo. Tudo tem que ser feito com amor. Diz que no céu tem um monte de lavadeira, porque lavava com amor. Então é preciso que a gente pense em todas as coisas que eu faço durante um dia, se eu tenho consciência da presença de um Deus que me olha e que me ama. Não é com um olhar de juiz, mas é um olhar de amor. Um olhar que me acompanha, aquela doçura. Porque se existe definição dele ser amigo, o amigo é aquele que eu posso me desnudar. Não é desnudar de tirar roupa, é desnudar de uma forma mais difícil, que é rasgar a nossa alma. Diante daquele que nunca vai pegar a minha miséria, a minha fraqueza e abusar dela. Porque tem pessoas que se fica sabendo de um problema seu, vai judiar de você e falar, você está na minha mão. Jesus fala, você está na minha mão, mas é porque ninguém pode separar você do amor que eu tenho. Não há dor, não há sofrimento, não há nada, não há problema, na morte, na vida, nada te arranca das mãos de Deus. Ele é o único que sabe quantos fios de cabelo estão na sua cabeça. Só ele sabe quantos estão pretos, quantos estão brancos, quantos estão louro, está vermelho, o dia que você resolveu colorir. Só ele sabe. Não existe ninguém que você deveria, se você se gastar mais do que por causa dele. Só ele é digno de que a gente canse, se esgote, viva, sacrifique por causa dele. Para que um dia a gente possa, na hora da nossa morte, e Jesus fala, vocês pensam com muita tristeza sobre a morte, lembra que vocês irão abrir a porta e me encontrar. E que a gente possa olhar para ele e falar, por ti, foi por ti que eu corri tanto. Foi por ti que eu me desgastei, foi por ti que eu envelheci, foi somente por ti, Senhor, que eu vivi tudo isso. Somente por ti. Mas há um caminho para fazer isso. Há um caminho. E esse caminho, se não existir um caminho de conversão diária, um compromisso diário, não vamos chegar lá. Havia 3 grupos de pessoas que andavam com Jesus. A multidão, que só quer o aleluia e os milagres. Os fariseus, que nem entram nem deixam ninguém entrar. Reclamam de tudo, põem defeito em tudo. Tudo tá ruim, não é assim? Tudo tá ruim. E existia o grupo pequenininho dos discípulos, os apóstolos que assumiram a fé e foram até o fim. Nós precisamos saber onde nós estamos. Aonde eu estou no meu caminho para Ele. Aonde eu estou no meu caminho para assumir o senhorio de Jesus na minha vida. Aprender a agradecer por tudo. Não só pelo que dá certo, mas pelo que não dá certo. O dia que eu tiver consciência desse amor, tudo que acontecer ao contrário, eu vou falar com ele, obrigado. Porque de alguma coisa o Senhor me livrou. Se fosse bom para mim, o Senhor me dava. Por que eu falo isso? Porque ele me
Ama. E se ele me ama, ele não vai fazer nada de errado para mim, vai? Nunca. É só você pensar na relação de vocês com os filhos de vocês. Vocês fazem alguma coisa de errado para um filho? Nunca. 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 E Deus, que é o Todo-Poderoso, vai fazer isso para você quando? Nunca. Ele vai sempre te guardar, sempre te proteger, sempre. Sempre. Até aquilo que ele permite que chegue é para nossa santificação. É poder me preparar para isso. Então é preciso que a gente tome consciência de que Ele é o Senhor. E que Deus Pai fala assim. Está escrito em João 15, versículo 1. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, ok? Deus Pai é o agricultor. Vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim dá muito fruto, porque sem mim nada é nada. Jesus fala assim, sem mim vocês não podem pegar a palha que está no chão. Nada é nada. O dia que entendermos isso, a vida vai ficar muito simples. Você vai entender que tudo é Ele. Tudo é Ele. Então Deus Pai fala assim, eu sou o agricultor perfeito. Eu pus no centro do mundo uma vinha. Qual é? Qual é a vinha que Ele pôs no centro do mundo? Qual é? É Jesus. Ele não fala, eu sou a vinha, vocês são os ramos. Então, a vinha foi plantada e Deus Pai deu para cada um de nós uma vinha. Qual é essa vinha que Ele te entregou? Não, qual é a vinha que Ele te entregou? Para você trabalhar. Qual é a vinha? Hã? A alma. A alma é a nossa vinha. Nós temos que trabalhar na nossa alma. O que nós vamos apresentar a Deus na hora da morte? A alma. Jesus fala assim, vocês ficam muito tranquilos porque vocês não veem a alma de vocês. Ok? Ele tem que ser o meu Senhor. O meu Senhor. Jesus olha para mim que eu não estou vendo. E me ajuda a trabalhar na minha vinha. Eu tenho que estar colado no Senhor. Porque sem o Senhor eu não tenho a seiva que vai me transformar. Eu não terei o Espírito Santo de Deus. Que é somente o Espírito Santo de Deus. Que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. E somente o Espírito Santo vai nos conceder o dom para conhecer o Pai e o Filho. Sem o Espírito Santo não fazemos nada. Então eu preciso dessa seiva que corre em mim, para que dê força, me dê o ânimo, me dê coragem. E diante dos problemas eu falo, mas Jesus é o Senhor. E Ele resolverá da melhor maneira possível. Por quê? Porque Ele me ama. Então essa é a garantia que te gera paz. Então preste atenção para que a gente possa encerrar. Mas tem muita coisa para acontecer hoje. Presta atenção. Cada vez que a gente repete, e eu preciso que vocês, aquele que se sentir com confiança, fale para você mesmo. Jesus é o Senhor. Quando vocês professarem isso comigo com força e fé, nós vamos permitir a Jesus que nesse momento Ele repita na nossa alma o prodígio que Ele fez quando Ele desceu aos infernos. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Quem estiver sentado vai ficar de pé. Que nós vamos agora, porque nesse momento, quando a gente clamar que Ele é o Senhor, as portas vão se abrir, Jesus entra, vai iluminar, porque Ele é pura luz. E as trevas, que é do mal, por causa da tirar de cada um de nós os medos, as incertezas, as inseguranças, o ódio, o ressentimento, as mágoas. Isso tem que ser afastado de nós. Os traumas que você carrega, que às vezes você tem algum defeito físico, algum defeito na alma que não te permite caminhar, não te permite ser dele, não te permite soltar. Quando ele vai te libertar dos pecados que você está carregando, das concupiscências todas. E aí nós temos que parar e pensar, Senhor, aonde o Senhor tem que reinar em mim? Aonde em mim está escuro? Aonde em mim está escuro? Aonde tem porão que Deus não entrou até hoje que eu tranquei a porta?
Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus entrar agora, que nós vamos clamar por Ele e limpar tudo que não está bom dentro de mim. Tudo aquilo que não permite que a gente seja de verdade filho do Altíssimo. Que a gente carregue a dignidade de ser filho ou filha amada. Não é qualquer filho. Amado de Deus. Amado. Que você carregue isso com orgulho. Estufe seu peito e diga: eu sou filha. Ou sou filho amado. Amado. Isso transformará a sua história. O dia que você entender isso, esse é só o começo do caminho. Quando você assume que você é um filho amado. Quem pode te cercar? Ninguém, porque se Deus é por nós, quem pode ser contra? Ninguém, mas nós temos que ter firmeza. Nós não podemos ter dúvida, falar: será? Acabou. Estou diante dele, ele é o meu Senhor. Então agora nós vamos clamar isso para ele. Com força, eu quero que você feche seus olhos e fale para ele de verdade que ele ainda pode não ser o Senhor, mas que ele seja o Senhor. Nós vamos falar agora, você repete, essa é uma das coisas que vocês vão repetir comigo. Depois eu quero que vocês repitam o que está na carta de Filipenses. Que nós temos que decorar algumas coisas. Nós temos que saber essas coisas no nosso coração, na nossa vida. Então primeiro eu quero que vocês falem agora diante dele, falem: Jesus é o Senhor. Fale com força. É o Senhor. E agora eu quero que vocês lembrem de uma palavra que está escrita em Filipenses, no capítulo 10, capítulo 2, carta aos Filipenses, versículo 10, está escrito: para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, Todo joelho se dobra nos céus, no céu, na terra na terra e nos subterrâneos, e no subterrâneo. e toda língua reconheça, Toda língua para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja aquele que nos reúne aqui.